Boa tarde a todos. É com muito prazer e carinho que a Maersk recebe todos vocês aqui na data de hoje. Nós temos aqui dois convidados bastante especiais nossos, eles vão se apresentar em breve, mas a gente vem aqui para conversar com vocês do que está acontecendo na indústria, das estratégias que a gente vem tendo sucesso em implementar para grandes clientes, em cadeias logísticas complexas que necessitam de resiliência. Antes de mais nada, a gente vai se apresentar. Meu nome é Alexandre Secolin, eu tenho responsabilidade de América Latina. Meu cargo é diretoria regional de vendas na parte de supply chain. Boa tarde, meu nome é Karen Schöner, eu sou a presidente da Maersk e da Aliança para a Costa Leste da América do Sul. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, meu nome é Marcos Voller, eu sou o diretor executivo da Aliança, a maior empresa de transporte marítimo aqui do Brasil. Bom, eu quero só deixar todo mundo na mesma página. Não é novidade para ninguém, mas a gente tem visto o Brasil, né, que começou um ano um pouquinho turbulento. Troca de governo, a gente tive uma instabilidade muito grande com o que aconteceria com a inflação. E isso afetou principalmente o setor de eletroeletrônico e da parte também dos home appliances. Nós constantemente escutamos dos clientes que estão com muito estoque, né? A gente sabe que para quem está no setor de ar-condicionado, esse ano foi um ano completamente um ponto fora da curva. O verão não veio como se esperava. As empresas que produzem ar-condicionado não podem parar de produzir, porque senão elas perdem o incentivo fiscal. Então começou uma correria desenfreada por espaço de armazenagem. Então tem muitas empresas no setor de eletroeletrônica que sofrem uma segunda consequência disso, que é a chegada dos novos produtos quando vocês ainda nem conseguiram vender os modelos velhos. Então isso força as empresas a queimarem os produtos antigos com margem menor. Então isso distorce toda a cadeia e não é uma coisa boa, nem para o operador logístico, que a gente é obrigado a ter uma flexibilidade pontual, uma coisa spot, que tem uma duração curta, e nem para o dono do produto, que acaba marginalizando as margens dos produtos. Não diferentemente, a gente percebe que a pandemia também criou um backlog nos produtos, porque houve falta de semicondutor, múltiplos componentes eletrônicos não estavam à disposição, isso causou uma disrupção nas linhas de manufatura, o que depois, obviamente, criou um efeito elástico que terminou no que a gente está hoje. Todo mundo altamente estocado, todo mundo com uma incerteza enorme, mas o ponto bom dessa história toda é que o segundo semestre, para esse setor especificamente de eletrônico, de home appliance, ele traz uma expectativa, um positivismo melhor. É um segundo semestre onde coincide com a alta temporada, tem o Black Friday, então a gente vai estar compartilhando com vocês hoje um pouco mais da percepção do Marcos, que lida com grandes clientes na cabotagem do Brasil, e da Karen, que é a nossa presidenta para a região, o que ela tem escutado dos grandes clientes, de outros presidentes, de investidores, na visão deles do que está acontecendo e do que eles esperam também da Maersk como soluções diferentes, soluções integradas e não soluções pontuais de curto prazo, que eu acho que é isso que o Brasil está precisando. Soluções integradas dentro de uma logística hoje que é altamente fragmentada. Então a minha primeira pergunta hoje aqui vai para o Marcos. Marcos, como você percebe as empresas se deparando com altos níveis de estoque e absolutamente sendo impactadas pela chegada de novos produtos? Ali, a questão é super complexa. Na hora que a gente fala de Brasil, o Brasil é um país continental, com a população espalhada, basicamente 25% da população em cada uma das regiões, muito próxima do litoral, mas com fábricas que estão espalhadas ao longo da costa, basicamente movidas a incentivo fiscal, né? Então, o grande poder consumidor está aqui no sul-sudeste, no entanto, a gente tem muitas manufaturas enormes em Manaus, principalmente, alguma coisa no norte e nordeste também movido a incentivo, e isso tudo precisa andar para lá e para cá. Quando a gente começa a enfrentar um problema de overstock, aonde está o estoque? E aonde está a fabricação? Onde estão as peças? E aonde está o consumo? Então esse é o grande dilema, a grande chave para o fabricante, onde eu posiciono o meu estoque? Por um lado, está perto da fábrica, então eu deixo meu estoque em Manaus, né, para quem produz em Manaus. Mas se há um súbito aquecimento da economia e eu preciso vender, deixar em Manaus é a melhor opção? Eu levo para o Sudeste? Levo para o Sul? Levo para o Nordeste? Então, o que a gente está entendendo e montando em parceria com grandes clientes nossos são cadeias, ou são grandes armazéns
onde a gente consiga conectar rapidamente, seja por navio, por aéreo ou por transporte terrestre, para que tenha, primeiro que traga resiliência, mas que tenha uma pronta resposta caso haja um aquecimento súbito de mercado. Como aconteceu, foi super inesperado durante a pandemia, esperava-se que fosse continuar, não continuou. Hoje o que está acontecendo é o contrário, a gente está vendo uma população super endividada, a inflação finalmente começando a baixar, mas as vendas ainda não recuperaram. Então a gente está vendo clientes de armazéns super cheios, procurando mais espaços de armazéns, mas de novo, espaços onde faça sentido. E aí é que entra a questão da logística integrada, que é não só ter um armazém isolado, mas ter um armazém que se conecte, como eu falei, por terra, por ar ou por mar, com as demais regiões do Brasil e que tenha uma resposta rápida. Acho que basicamente é isso que a gente está enxergando, e esse tipo de solução que a gente está tentando montar, ou está montando, para entregar para os grandes clientes brasileiros. Muito claro, Marcos. Obrigado aí pela explicação. Karen, como você vê a mudança de hábito nos consumidores depois da pandemia e de que forma essa mudança nos hábitos vem influenciando uma alteração nos desenhos logísticos? Essa é uma boa pergunta. Bom, conversando com a maioria dos clientes, o que a gente está percebendo? Há vários pontos, Alexandre. Acho que um dos pontos principais é a resiliência. O cliente quer ter o produto na mão. Então, hoje o cliente é menos complacente com a falta de estoque ou a falta do produto na loja. Se ele não consegue, ele vai tentar online. Se ele não conseguir online, ele vai num segundo produto. Então, hoje, a logística tem que ser muito resiliente. Porque se o produto não tiver à mão do consumidor, ele vai procurar uma outra alternativa. Isso é número 1. O número 2, a parte toda de, eu acho que cada vez mais ESG, então a parte de a logística verde está vindo mais à tona. Com todos os clientes que nós estamos falando, o componente de o quanto você está impactando o meio ambiente é muito forte. Então, o consumidor que viu uma pandemia acontecer é também um consumidor que hoje acorda e fala assim, eu gostaria de ver uma empresa de logística ou uma empresa mesmo produtora sendo mais condizente com as normas do mundo e tendo uma pegada de carbono cada vez menor. Então, são 2 pontos muito fortes. E acho que o terceiro que acaba pegando, vamos dizer assim, muito forte para nós aqui, é uma logística de resiliência. E o que eu quero dizer com uma logística de resiliência? Não é a logística que você conhece, porque hoje você tem a logística com vários parceiros. Então a Maersk, ela foi uma que primeiro escutou isso de muitos clientes, que o cliente quer rapidamente, no momento de qualquer disrupção, e a gente não está falando só de pandemia, mas qualquer coisa governamental, acontece alguma coisa geopolítica no mundo, tem um navio parado num canal de Suez, alguma coisa acontece, o quão rápido a empresa de logística reage para colocar a logística para funcionar de novo. Então, a resiliência é o quão rápido a gente pode conectar todos os pontos, todos os players, que hoje são vários e múltiplos numa cadeia de logística, e trazer o produto mais rápido para cá, com uma resiliência mais forte. E nós estamos colocando cada vez mais produtos por isso, porque, vamos dizer assim, o cliente quer uma rapidez, quer uma resiliência muito mais forte na logística, e o que para ele é muito importante, que a gente consiga rapidamente engrenar todos os suppliers, ou todos os prestadores de serviços que estão na cadeia. Quando a Maersk tem essa chance de fazer o aéreo, o marítimo, o terrestre, a parte de armazenagem, distribuição, o customs clearance, o desembaraço aduaneiro, tudo isso agora faz parte de um portfólio mais enriquecido, porque os clientes querem essa agilidade. E sendo nós que controlamos, isso é muito mais fácil. Então seriam 3 pontos assim fortes que eu vejo depois da pandemia. Não sei se respondi. Não, ficou super claro. Obrigado, Karen. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para você, Marcos. E depois eu vou mudar um pouquinho o tom da pergunta para a Karen, mas é a mesma pergunta, tá? É o seguinte, quando a gente conversa com os clientes que nós conversamos, são clientes ou nacionais, ou regionais, ou globais, nota-se que um ponto de dor, que é comum em todas as conversas, é a falta de visibilidade. O ERP do cliente não conversa com o WMS do operador. O operador não fornece informações do WMS. O cliente acha que ele está vendo o que ele tem na mão e ele não sabe o que ele tem na mão. Ele não tem controle do giro de estoque. Aí ele vai para o transporte, ele não tem informação do real time, do que está acontecendo na cadeia de transportes. Então, é uma falta de visibilidade generalizada, nem todos os sistemas estão integrados. Então, no ponto de vista seu, Marcos, que lida muito com a cabotagem, com o transporte rodoviário e até ferroviário, para quem não sabe, a Maersk tem multimodal nas soluções. Como você vê essa dificuldade, essa complexidade que os clientes têm
por causa da fragmentação da logística no Brasil, e que papel a Maersk tem nessa conjuntura de desenvolver soluções mais simples e que integrem toda a parte de informação? Boa. Eu acho que o primeiro ponto, o mais interessante, é que por a gente ser dono, ou dono de boa parte dos ativos, a gente é dono dos navios, a gente é dono, ou é proprietário integral ou é sócio de boa parte dos terminais portuários, a gente tem nossa frota de caminhão, a gente tem nossa frota de avião, a gente tem os nossos containers, tem os nossos armazéns. Então, de certa forma, boa parte do que a gente movimenta está dentro do nosso próprio controle. Então, é mais simples integrar e dar visibilidade para isso. Mas isso é o presente. No passado não era assim. Então, o que eu me lembro bem, quando a gente começou na cabotagem em 98, 99, a gente ainda fazia CTAC, que era o conhecimento de transporte aquaviário, batido à máquina, datilografado. Então, como é que você fazia para conectar o caminhão com isso e dar uma visibilidade única, por caixinha, por container, ou por placa do caminhão, ou por chassi, como é que fosse, ou o que quer que fosse. O que a gente fez naquela época, a gente desenvolveu naquele início o nosso próprio TMS, que integrava, desde o pedido de booking, pedido de cotação, até finalmente a emissão de documento, passando pelo navio, pelo caminhão, pelo armazém, pelo cross-docking, pelo transloading, tudo que tivesse no meio do caminho era coberto pelo nosso sistema e dava essa visibilidade. Alguns anos atrás, a gente finalmente, 100% da frota que a gente opera, seja próprio de terceiros, são com localização em tempo real por satélite, de caminhões. Então a gente tem visibilidade em tempo integral, a gente faz mais ou menos 300 mil movimentos, 300 mil transportes por ano. Os 300 mil transportes são tracked, como é que fala? Monitorados, obrigado, em tempo real. Tá? Se um cliente entra no nosso site agora, no nosso portal, vai ver, vamos supor, tem um cliente que tenha 50 containers sendo carregados no mesmo momento, e algum está no Rio Grande do Sul, outro está em São Paulo, outro está em Manaus, outro está no navio, algum está no porto, vai ver em tempo real cada um dos 50 containers onde eles estão, inclusive se movimentando, com previsão de chegada, com previsão de atraso. Então, a visibilidade dentro da nossa cadeia hoje, ela basicamente é integral. O próximo passo, e é o que a gente está trabalhando agora, é de integrar não só o que está sob o nosso domínio, né, mas com o que está do lado do cliente. Então, o estoque dele, o que ele está transportando com outras empresas que não a Maersk ou com a Aliança. Então, o nosso dashboard que a gente está montando, que é o nosso orquestrador, ele vai dar visibilidade para o cliente em tempo real, independente de qual operação, seja internacional, nacional, despacho, aéreo, com agentes, com terceiros, o que quer que seja. E com análises preditivas, ou seja, aqui tem um red flag, aqui tem um yellow flag, e a partir daí quais as próximas decisões que eu devo tomar para minimizar o impacto ou não ter impacto algum. Então é para lá que a gente está caminhando para dar essa visibilidade. A visibilidade a gente já dá. O próximo passo é antes do problema acontecer. Né? É o tal do preditivo, análise preditiva. E é lá que a gente está chegando. A gente deve ter isso na rua ainda esse ano. Obrigado, Marcos. Karim, você tem muita exposição com grandes decisores no Brasil, com presidentes, com grupos de investimento. E você, obviamente, tem uma responsabilidade de múltiplos países. Pegando um pouquinho o gancho no que o Marcos falou, como você vê o aporte da Maersk em relação à tecnologia em não só lidar com as informações, né, necessárias para uma logística eficiente no Brasil, mas, como ele disse, uma logística preditiva. Você tem acesso à informação, à plataforma de dados, que te permite, inclusive, sinalizar para o cliente quando reter uma carga antes mesmo que o navio saia de um outro continente. Você pode falar um pouquinho para nós de como a tecnologia vem sendo cada vez mais explorada dentro da Maersk, com investimentos multimilionários, como a gente viu nas suas últimas reportagens, em revistas, em entrevistas. Contar um pouquinho para o pessoal que está aqui da perspectiva não só regional, mas também a global. Ok, bom, tem duas coisas que eu acho que é extremamente importante comentar. A gente tem o lado do serviço das pessoas, o que a gente coloca, porque vamos dizer assim, controle e visibilidade são os sistemas que dão, mas também são as pessoas. Então nós temos serviços hoje de control tower, serviços de supply chain management, onde a gente controla desde o começo, quando o cliente solta a PO até a chegada final no destino. Então a gente tem todos esses sistemas já montados. A Maersk, por exemplo, investiu muito em sistemas que dão todo esse controle e visibilidade.
O que a Maersk ainda está fazendo e deve chegar nos próximos, dizem até final desse ano, começo do ano que vem, é um dashboard completo, mundial, onde você vai ter a visibilidade de porta a porta ou até antes da porta de tudo que você está tendo. E esse Predictive Analytics. Então está sendo colocado um monte de data dentro desses sistemas que dizem, por exemplo, olhando agora para o booth aqui na frente, Chinese New Year. Todo mundo sabe, quando chega o Ano Novo Chinês, você vai ter disruptions e tudo mais. Então, esse sistema flagueia 3 meses antes e fala, escuta, você traz muita mercadoria vindo da China. Cuidado que daqui 3 semanas começam já as produções para o Chinese New Year, você precisa place algum booking, ele vai te alertar de coisas que vão acontecer. Então, esse Predictive Analytics, ele vai pegar bastante, vamos dizer assim, pontos que são pain points, ou de, vamos dizer assim, Estados Unidos, Hurricane Season perto de Miami. Você tem alguma carga vindo de lá, estamos entrando na sessão de Hurricane Season. Ele vai dar alguns flags que vão deixar o cliente mais ativo e mais perspectivo daquilo que pode vir, dado a sazonalidade que está chegando. Norte América, se a gente falar de aéreo, quando chega a Chicago, Nova York, começa a nevar muito, você tem problema de fechamento de aeroportos. Então já começa a flaguear no sistema falando, escuta, você tem muita carga que você traz, sei lá, de North Carolina ou até de que você está virando vai a Chicago ou vai a New York. Você quer trazer isso para Miami, quer trazer para Atlanta, qual é o próximo gateway mais inteligente? Então, Predictive Analytics vai ajudar os nossos clientes a terem como se fosse um aviso que as coisas vão acontecer. Aliado a um sistema de serviços que nós temos, que é o Control Tower, a parte toda de Supply Chain Management. Hoje nós estamos com uma delegação na China, ajudando a implementar um cliente muito importante para a gente, que vai vir com toda a parte de consolidação das cargas na China, trazendo os shipments para cá, por PO order e tudo mais. Então, precisamos sentar com os fornecedores, que são múltiplos fornecedores na China, fazer a consolidação, checar a qualidade. Isso tudo está entrando no sistema, isso tudo já tem sistemas. O grande pulo do gato vai ser final desse ano, começo do ano que vem, quando tiver um dashboard, como o Marcos já falou, que aqui localmente nós já temos, mas internacional ainda está sendo montado, onde você vai ter tudo embaixo de um roof. Então você vai sentar em casa, ou no seu iPhone, ou no seu Android, vai clicar e você vai ver onde é que está o teu shipment por PO order ou pela, vamos dizer assim, até a parte de você, vamos dizer assim, de reconhecimento da sua invoice, você vai saber onde é que está a sua carga. Então, esse vai ser realmente uma grande mudança no futuro. Esse controle e visibilidade a qualquer momento. E isso nos dá depois a chance também de reagir caso algo aconteça. Então, se a gente vê, imediatamente o sistema vai flaguear, falando, olha, deu um problema no pickup. As coisas ainda acontecem. Então, aconteceu um problema no pickup. Quando você vai precisar, precisa colocar no próximo navio, precisa fazer uma outra janela, o que nós vamos fazer? Então, a gente vai interagir muito mais com o cliente nesse ponto. E esse, vamos dizer assim, vai ser o grande diferenciador que a Maersk vai trazer. Muito obrigado, Karen. Para a gente concluir, eu vou pedir um comentário final do Marcos e depois de você de novo, da importância do desenho de supply chain integrado. É muito comum a gente ouvir os clientes pedindo cotações, pedindo estudos, mas só de uma parte do processo. Então, tem muita coisa que se deixa de explorar por uma visão muito de silo, muito isolada, da importância realmente da logística integrada. Como vocês bem falaram, a Maersk já opera no aéreo, no ferroviário, no rodoviário, e poucas pessoas estão bem informadas sobre isso. É o que a gente chama a nova Maersk, né? A Maersk já é a rainha dos oceanos e agora está com um papel grande na indústria, de ser o maior integrador do mundo. Então, como vocês veem aqui a importância realmente de um desenho, de uma cadeia logística integrada e não fragmentada? Bom, do lado de cá, falando do nacional, né, que é ao que me cabe, acho que a gente tem alguns exemplos bastante interessantes de como dá para fazer a integração, porque como o nosso trabalho não é só outbound ou só o inbound de uma empresa. Então, vou pegar um caso básico, uma cerveja. Tá? Uma cervejaria localizada no Pará. Ela compra casco, ela compra malte, ela compra cevada, ela compra rótulo, ela compra tampinha e ela expede depois da cerveja. Né? Por outro lado, esta empresa está localizada numa praça onde ela não tem um conhecimento do que está acontecendo ao redor dela, ou tem pouco, fica local. A hora que lida com uma empresa, ou com uma empresa de atuação nacional, abrangência nacional, abrangência internacional, como é o caso da Maersk, a experiência que a gente traz de outros clientes semelhantes acaba ajudando. No caso, voltando por causa da cerveja, o inbound dele é super tranquilo porque a gente se encarrega de fazer pick-up
em diversos clientes e entregar na fábrica. De lá, para entregar no varejista, são outros 500. E a hora que a gente entrega aquela marca de cerveja num varejista, a gente não está entregando só aquela. São outros cervejeiros, é arroz, é o feijão, é todos os produtos que vêm do supermercado que acabam vindo de navio e que na hora que a gente fala de uma logística integrada, de alguém que tem uma visibilidade de vários players, a gente acaba entregando, primeiro, ganho de escala, porque a gente bota tudo mais ou menos junto, apesar de ser bastante personalizado, mas com uma visão de um contexto que deixa de ser só para o cliente que está nos contratando, mas a nossa visão também é no recebedor da mercadoria. Quais são as dificuldades que ele tem lá, se ele precisa de uma armazenagem no meio do caminho, se precisa, não dá para chegar num container, precisa entregar pallet por pallet. São determinados aspectos pequenos e bem locais e que uma empresa isoladamente não consegue enxergar. Mas na hora que você tem um grupo grande que ataca todos os pedaços de uma logística, né? Todos os pedaços da cadeia logística, que enxerga de uma forma diferente, acaba entregando, como eu falei, mais produtividade, mais resiliência, acaba que no final das contas menos ruptura e a valores competitivos. Acho que esse é o grande pulo do gato que a gente consegue ter. Antes de eu responder, Marcos, eu acho que seria interessante você comentar um pouco com o pessoal até a economia circular que a gente já está mexendo, porque eu acho que a da latinha, que você falou da cerveja, eu me lembrei, mas do alumínio, então, o quanto a gente mexe quando é integrado. É bem lembrado. Assim, como ESG é algo que está super em voga, a gente já faz essa logística há muitos anos e acaba que isso veio muito à tona por toda a questão do green appeal, mas se você pega novamente a cerveja, a gente, como aliança, a gente embarca lá no Pará, os lingotes de alumínio que vão para Pindamonhangaba. Em Pindamonhangaba eles viram bobina de aço. A bobina de aço vai para a fábrica da Ball, por exemplo, vira latinha. A latinha volta de novo com a gente, vai para o fabricante de cerveja. O fabricante de cerveja a gente bota de novo no mesmo container, muitas vezes reutiliza o mesmo caminhão, leva para o varejista para vender a cerveja. Depois a gente coleta o alumínio e leva de novo para Pindamonhangaba para ser reprocessado, reciclado e virar novamente bobina. Então é uma logística circular e super econômica, super verde e muito interessante. Bem integrada. Mas eu acho que isso vale também na escala global. Vamos dizer assim, o que a gente está falando aqui é economia de escala. Então, quando a gente está falando que a gente trabalha nessa parte toda de logística integrada, o que mais a gente olha e escuta dos clientes é como é que você pode reduzir meu custo logístico? Como é que você pode, fazer ele mais resiliente e como é que você pode reduzir o custo? Reduzir o custo é quando eu olho aquela logística completa, quando eu olho vamos dizer assim, da porta a porta, o que eu posso fazer? Porque na medida que eu coloco diversos players em cada uma das posições, o que acontece? Eu tenho literalmente cada um colocando o seu ganho, porque ninguém faz nada de graça. Quando você pega a logística integrada, nós sentamos e olhamos de ponta a ponta, a gente vê um overlapping. Então a gente começa a falar assim, ok, nós fazemos esse e esse é o preço final. Então você não tem. E um outro grande ponto é a accountability. Como é que é accountability em português? Responsabilidade. Senso de responsabilidade. Porque quando você tem vários players, isso é uma coisa que a gente escuta bastante. Aonde aconteceu o problema? Foi fulano o desembaraço. Aí a companhia aérea fala, não, mas pera lá, o documento eu entreguei. Aí o outro fala assim, mas o cara não pegou a tempo. Então sempre tem alguém responsável. Quando você tem um integrador logístico, você tem um ponto para você trabalhar, uma causa raiz para analisar, ver onde é que deu o problema, fazer a correção e trabalhar. E também quando você trabalha planos de continência, alguma coisa deu errada, alguma coisa na logística não está funcionando, aonde você vai entrar com plano de continência, o que você tem que trabalhar, qual é o lugar que você tem que fazer alguma melhoria ou alguma mudança de rota e o que você tem que colocar. Então, é muito mais controle, é muito mais accountable. É o olho do dono. Responsabilidade. É muito mais... eu vou falar que final do dia a gente esquece misturar. Ainda é sorte que eu não estou falando alemão, hein? Cuidado. Mas o ponto é, a gente tem esse senso de responsabilidade, a gente sabe dessa parte toda de ter uma logística integrada e esse trabalho todo. Então, para nós é muito importante isso, é devolver para o cliente a sensação de que tem um dono em cima da carga dele cuidando de tudo. Muito obrigado, Karen e Marcos, pela participação de vocês. Eu acho que ficou claro para todo mundo que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, a importância de sair dessa metodologia que é muito comum no Brasil, de se olhar só um pedacinho da malha e pensar no todo.
é muito comum nos desenhos que a gente faz na companhia, nós verificarmos clientes despendendo muito dinheiro no rodoviário, quando as mesmas rotas poderiam ser feitas pela cabotagem, com redução de avaria, redução de seguro, muitos outros benefícios. Então, às vezes, as pessoas buscam a gente com aquela cabeça de só reduzir custo, dando um pedacinho da história. Quando que se ele olhasse o todo, ele não estaria economizando 100, 200 mil, estaria economizando milhões de dólares. É o que a gente mais tem visto e mais realmente motiva os clientes a pensarem um pouquinho fora da caixa. Vocês vão ver aqui um QR Code para vocês escanearem, e a gente vai ter uma próxima palestra também bastante interessante na parte de governança, de sustentabilidade. E esse QR Code aqui é para vocês depois competirem pelo Lego do navio da Maersk. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo de todos vocês, pela atenção. E a gente está disponível aqui para qualquer tipo de pergunta que vocês tenham. Vou fazer uma pergunta para vocês dois, certo? Não há problema. Não há problema. Não há problema. Bom, deixa-me apresentar. Eu sou comendador Hector Silva, sou presidente global, fundador da holding do Grupo Granville. Tá? Imitado do Porto de Bremen, ele é meu. Tá ok? Bom. E faço parte do Comitê Mundial que dá o selo mundial para o esporte, entre outras coisas. Mas a minha pergunta básica, já que ele comentou do ESG, certo? É o seguinte, como a Maersk, não sei se você sabe, acredito que você esteja ciente, que a partir de 2027 já começa a funcionar o hidrogênio verde, tá? E mais ainda, os containers, o shipping, né? Nós estamos fazendo um teste disso na China, especialmente Shenzhen, os containers já têm mais de 100 e poucos anos, e a maioria de ferro, aço, e quando cai a carga, além dos piratas que se tem que pouca gente deve saber, né? Imaginar que tem muito pirata no alto mar, e agora chegar no Brasil, você perde muito material aí e acaba tendo ferrugem no mar, tudo isso. A previsão é que até 2040 todos os containers sejam de polietileno, certo? Como que mais que está sendo feito nesse sentido? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é justamente a rastreabilidade a nível global, que saiu isso em 2017 a nível global. O Brasil não está cumprindo isso, de cada minuto do produto, do início, meio e fim, a nível global. E o Brasil não faz isso. Tá? E o segundo ponto, a terceiro ponto, a parte de ferrovia. Como se estão fazendo a parte aqui, principalmente no Brasil, a parte justamente de direito de passagem da ferrovia. Tá, deixa eu... Vamos lá. Obrigado pelas perguntas. Com relação à questão do hidrogênio. Hidrogênio, infelizmente, para a tecnologia de hidrogênio ou amônia chegar aos navios, a gente espera que vai demorar algo como de 7 a 10 anos, pela questão da amônia é extremamente tóxica. Já o hidrogênio precisa de espaços gigantes para ser armazenado e ainda não tem produção suficiente para o navio. O caminho que a gente está indo nesse sentido é para o metanol. Então a gente já tem 14 navios encomendados para metanol, a gente está discutindo mais encomendas. Então o caminho da descarbonização que a Maersk está perseguindo é através do metanol. Com relação aos containers, na verdade o container foi inventado pelo Malcolm McLean em 1967. Então é algo bem mais recente do que do século passado, ou melhor, do século retrasado. Mas de toda forma, o container hoje é basicamente ferro com alumínio, tá? Um container em média fica na frota algo como de 15 a 20 anos. A partir desse momento ele vira sucata e ele vai ser reciclado para um novo container, para alguma outra coisa. O piso do container é de madeira, bambu principalmente, que é madeira de reflorestamento, e todo o aço pode ser reciclado para virar um outro container. Como eu falei, em média um container dura de 15 a 20 anos, quando ele é bem tratado ele vai até 25 anos. A partir daí o container é refeito. Acho que por ano a gente perde, a gente move, salvo engano, a gente move em torno de 6 milhões de containers por ano. A gente perde menos de 1.000 deles por ano no mar.
Como que se perde um container? Ventos muito fortes que tombam o navio, né, cuja força de gravidade é muito alta, e o twist lock, que é a parte que prende um container no outro, acaba quebrando e o container vai ao mar. Se você pegar 6 milhões de containers que a gente transporta por ano, menos de 1.000 vão ao mar, é um percentual muito, muito, muito baixo. Quando isso acontece, a gente contrata equipes específicas para recuperar. Os contêineres não ficam no fundo do mar, salvo quando realmente é impossível de recuperar, e aí trabalha-se em mitigação dos danos ambientais. Mas é super raro de acontecer. Eu estava brincando, amanhã eu faço 24 anos de empresa, e assim, conto nos dedos de uma mão quantos casos a gente teve de perda de contêiner no mar e que não foram recuperados, de verdade. Então é super, super difícil de acontecer. E a última, direito de passagem. A gente utiliza as ferrovias do estado de São Paulo. É super complicado porque a gente só pode trafegar por São Paulo durante a madrugada, e então acaba que o volume de carga fica restrito aos slots que a gente tem durante a madrugada. Poderia-se utilizar muito mais a ferrovia, sem dúvida, mas por conta das restrições a gente só consegue operar, se não me engano, os slots é de 1 até as 5 da manhã, a partir daí volta para passageiro. Então é realmente super complicado. Obrigado, Marcos. Espero ter respondido. Respondeu sim, e eu quero aproveitar o gancho nessa boa pergunta que nos foi feita aqui e convidar todo mundo para a próxima palestra, que vai tocar mais a fundo no assunto de sustentabilidade. Muito obrigado pelo tempo de todos vocês e um bom show para todo mundo aqui.